Olá, turma, como vocês estão? Quero te fazer uma pergunta. Você é alguém que sonha? Porque sonhar não custa nada. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguém que sonhou e viveu coisas maravilhosas. Quer surfar essa onda junto comigo? Olá pessoal, como é que vocês estão? Graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor William Santos, vivendo um novo tempo. Estamos hoje aqui para falar sobre uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. No vídeo de hoje vamos falar sobre José, o grande sonhador. Alguém que teve sonhos e Deus o abençoou poderosamente. E para pensar com vocês algumas coisas interessantes na vida de José, eu quero me reportar ao texto de Gênesis capítulo 37. E depois de ler dos versos 1 até o 11, nós vamos caminhar um pouco sobre a história de José e extrair da mesma lições extraordinárias para a nossa vida. Você está pronto? Vamos ao texto de Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? É sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Bem, amados, quando nós olhamos para essa história, a mesma vai falar que José, com 17 anos, já apacentava o rebanho do seu pai. Ele é o 11º filho de Jacó, e na sua velhice Jacó vai ser pai de José. E José é um grande sonhador. Eu tenho certeza que você já ouviu palavras extraídas da vida de José a respeito de alguém que teve sonhos na sua vida, que relatou esses sonhos aos seus irmãos. E a Bíblia fala que quanto mais ele relatava, mais odiado era José, porque os seus irmãos tinham ciúme de quem José era. Você é alguém que sonha? Você é alguém que acredita nos projetos de Deus para a sua vida? Você é alguém que sucumbe diante das perseguições e diante das afrontas de pessoas que, sabendo o que Deus pode fazer em você e através de você, querem entulhar os seus poços e enterrar os seus sonhos? Então, na história de hoje, na mensagem de hoje, eu quero pensar algumas coisas com você a respeito deste grande sonhador chamado José. E a primeira lição que nós queremos extrair está no capítulo 37, a partir do verso 23. Não permita que as cisternas da vida matem os seus sonhos. A Bíblia fala que depois de José narrar o sonho, depois narrar a seu pai, houve ciúmes, inveja da parte dos irmãos contra José. E aí então, em uma de suas caminhadas, fazendo aquilo que era costume,
José é lançado numa cisterna. Alguns vão dizer que essa cisterna tinha aproximadamente 7 metros de profundidade. Um lugar que armazenava as águas da chuva. José, então, depois é vendido aos ismaelitas, é levado para o Egito e é esquecido. Ele vai para um lugar que ele não queria ir. Ele vai para uma terra que ele não queria ir. E os seus irmãos, então, vão pegar um pedaço da sua túnica, levar ao seu pai e dizer que José tinha sido morto por uma fera do campo. Bem, José foi lançado numa cisterna, mas a cisterna não matou os sonhos de José. José foi lançado numa cova, mas a cova não roubou o que Deus tinha para José. José fora lançado e vendido para os ismaelitas numa caravana que vinha passando. Mas nada disso foi maior do que os sonhos que estavam em José. Quem sabe você está sendo lançado em algumas cisternas da vida. Quem sabe estão te colocando em cisternas profundas e você não tem capacidade e forças por si só para sair delas. Quem sabe vai passar algum ismaelita, vai passar alguém e vai te tirar dessa cisterna e vai te levar a um lugar que você não gostaria de ir, vai te manter no lugar onde você não gostaria de estar, mas entenda que nada disso pode ser maior do que os sonhos que Deus plantou no seu coração. Então não permita que as cisternas da vida matem os seus sonhos. Por quê? Porque você é maior do que qualquer cisterna, por mais profunda que ela seja. Porque se você tem um sonho, se foi Deus que colocou no seu coração, acredite, eles vão se concretizar. Segundo ponto dessa mensagem está no capítulo 39 e depois no capítulo 41. Quais as lições que nós extraímos? E olhando para este capítulo 39, eu aprendo que prosperidade não tem a ver com o lugar, mas com quem você é em Deus. A Bíblia fala que José vai para a casa de Potifar e ele começa a tomar conta das coisas de Potifar, até que ele é assediado pela esposa de Potifar. Mas a Bíblia fala que José prosperou no Egito e que a casa de Faraó prosperou por causa de José. Ou seja, tudo aquilo que José colocava em suas mãos prosperava. Tudo aquilo que José fazia prosperava. Porque a bênção não estava no lugar, mas estava sobre a vida de José. Mais importante que o lugar é quem você é no lugar. O lugar não define quem você é, mas é Deus quem diz quem você é. Então não seja definido pelo lugar, mas seja definido por aquilo que Deus tem dito a seu respeito, por aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Então a Bíblia fala que José fez toda a casa de Potifar prosperar. E depois todo o Egito prosperou por causa de José. José prosperou na prisão. José prosperou onde ele fora colocado. E ainda que não querendo estar ali, ele entendeu que aquilo fazia parte do propósito de Deus para a sua vida. Aprenda uma coisa. No céu existe uma agenda e Deus já tem escrito na agenda do céu aquilo que ele tem para a sua vida. Então, a prosperidade não tem a ver com o lugar. A prosperidade não tem a ver com coisas. A prosperidade tem a ver com a graça, com a unção e com o poder de Deus que está sobre a sua vida. E a despeito do lugar onde você está, a despeito do lugar onde você possa chegar, todo lugar pode ser próspero por sua causa, porque você é próspero e a partir de você tudo se torna próspero. Vamos ao terceiro ponto desta palavra para a sua vida. Está no capítulo 40. A Bíblia fala que depois de José interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, e quando o faraó vai oferecer um banquete, a Bíblia fala que José fora esquecido. E aí depois, no capítulo 41, a Bíblia fala que Faraó teve um sonho. E aí depois José é lembrado e é levado à presença de Faraó, capítulo 41, e vai decifrar os sonhos de Faraó. O que eu aprendo com isso? Deus não se desvia do caminho da sua promessa.
A cisterna tentou roubar os sonhos de José. A mulher de Potifar tentou roubar e anular o que Deus tinha para José. As circunstâncias da vida e as dificuldades vividas por José, todas elas foram propositais para tentar fazer José parar e desacreditar naquilo que Deus havia lhe prometido. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não se desvia do caminho da sua promessa. Deus fez José ser lembrado. E aí José é colocado à presença de Faraó. E porque ele fora colocado na presença de Faraó, a promessa de Deus se cumpre na vida de José. Eu tenho certeza que todas as promessas que Deus tem para a sua vida, elas podem se cumprir a seu tempo, porque Deus é fiel naquilo que promete. Jeremias 1,12 diz que ele vela em fazer cumprir a sua palavra. Números diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia fala que o Senhor é fiel. Jeremias fala que a fidelidade do Senhor nos dá esperança. Então, eu quero fazer com que você reative a sua memória. Lembre das promessas de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sua esposa. Eu não sei o que você tem esperado em Deus, mas eu te afirmo uma coisa: o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E ainda que você não esteja ouvindo a voz de Deus, entenda e aprenda, Deus nunca vai se desviar daquilo que ele fala, porque Deus é fiel. E por último, o quarto ponto dessa mensagem, capítulo 39, capítulo 41. Se em Deus eu sei quem sou, posso transformar os lugares onde estou. Até rimou, né? Por quê? José fora colocado no Egito. José viveu, quem sabe, os piores dramas da sua vida. José fora colocado em uma prisão, fora esquecido, abandonado, difamado, chamado de mentiroso. E aí, no final de tudo, José torna-se governador do Egito. Depois de Faraó, José vai se tornar a pessoa mais importante no Egito. Ele vai decifrar os sonhos. Ele vai trazer prosperidade para aquele lugar. Até que Jacó vai enviar os seus filhos para comprar comida. E nós conhecemos a história. Você sabe a história. José, depois de receber os seus irmãos, eles não mais conheciam José. José se apresenta depois de algumas coisas que vão acontecendo. Ele manda chamar o caçula, que era o seu irmão também. E aí então José se revela aos seus irmãos e ele leva toda a sua família para o Egito. E o interessante é que Faraó fala: traga toda a sua família, porque tudo que tem no Egito agora, eles vão desfrutar e comer do melhor dessa terra. Ah, queridos, eu aprendo o seguinte, que quando você sabe quem você é em Deus, quando os sonhos de Deus na sua vida não morrem, quando as cisternas da vida não matam quem você é, quando você entende que prosperidade é ser e não ter, e quando você não tem as crises que roubam você de si mesmo, Deus vai fazer com que você mude o ambiente onde você está e pessoas sejam transformadas por aquilo que Deus fez e está fazendo através de você. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa ser internalizada na sua mente, no seu coração e que você seja ricamente abençoado por Deus. E eu quero te fazer um pedido. Se você gostou dessa palavra, se alguns desses pontos aqui citados tocou no seu coração, falou com você, comente aqui. Diga o que mais você gostou nesta palavra. E nós estaremos juntos num próximo vídeo, surfando essa onda e vivendo um novo tempo. Que Deus abençoe a sua vida.